Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Wagner Fabian e trabalharemos a disciplina Olericultura. Peço que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta para quando surgir alguma dúvida, vocês anotarem e depois postarem no nosso fórum Tira Dúvidas. Já aproveitando a oportunidade para dizer que vai haver um fórum Tira Dúvidas para cada uma de nossas aulas. Então postem as dúvidas no fórum pertinente à aula e para que tenhamos bons resultados, será necessária a dedicação de vocês nos estudos e atividades da sala virtual. Mas também é muito importante que vocês leiam toda a apostila. Então, vamos começar? Nós vamos falar sobre a olericultura. O termo olericultura é derivado do latim olus, que quer dizer hortaliças, e colere, cultivar, e portanto é utilizado para designar o cultivo de certas plantas de consistências herbáceas, geralmente de ciclo curto e tratos culturais intensivos, cujas partes comestíveis são diretamente utilizadas na alimentação humana sem exigir a industrialização prévia. As hortaliças também são denominadas por culturas oleráceas e são popularmente conhecidas como verduras e legumes. A olericultura não é sinônimo de horticultura, sendo este último mais abrangente, referindo-se à produção de uma grande diversidade de culturas comestíveis ou ornamentais, como a fruticultura, por exemplo, cultura, fruteiras variadas, cultura de cogumelos comestíveis, jardinocultura, que é a produção de plantas ornamentais, cultivo de plantas bulbosas, como a tulipa, cultivo de plantas medicinais e cultivo de plantas condimentares, e a produção de mudas diversas, como na vivericultura. Segundo a Sociedade Brasileira de Olericultura do Brasil, além das verduras e legumes por nós conhecidos, devem ser incluídas entre as culturas oleráceas a melancia, o melão, o morango, a batata doce, a batatinha, o inhame e a mandioquinha salsa, entre outras. Característica das hortaliças, como características mais marcantes, temos o caráter intensivo quanto à utilização do solo, aos tratos culturais, à mão de obra e aos insumos agrícolas modernos, sementes defensivas e adubos químicos. Empregam-se esses insumos em quantias elevadas por área cultivada. Em contrapartida, possibilita altas rendas líquidas por área cultivada. O olericultor é o tipo empresário rural que obtém maiores lucros por unidade de área explorada em relação aos demais agricultores ou criadores. Isto porque, na maioria dos casos, o ciclo cultural das hortaliças é bem mais curto, comparando-se com as demais culturas. O ciclo das hortaliças, normalmente, é de 3 a 6 meses, com exceção do aspargo, que é uma planta perene, ou do chuchu, que é uma planta semiperene. Como as áreas são menores, nós podemos aprimorar os tratos culturais, que são intensivos, podendo-se utilizar a polinização manual, a fumigação dos canteiros, a produção de mudas em recipientes, raleamento dos frutos, adubação foliar e outros tratos culturais. Com isso, utiliza-se de modo intensivo a mão de obra e a terra. Pela sua alta rentabilidade física e econômica, a olericultura permite o aproveitamento de terrenos de baixa fertilidade natural, cuja utilização seria antieconômica para outras culturas. Entendendo um pouco sobre a história da olericultura, nós podemos perceber que quando os portugueses chegaram no Brasil, os índios que aqui viviam, eles se alimentavam com algumas variedades de mandioca, vários tipos de feijão e favas, jerimum,
moranga, batata doce, bedoega, tomilho, maxixe, caruru, amendoim e várias espécies de pimenta. Na Europa, era tradição agrícola e hábito dos portugueses cultivo de hortas, pois a base da alimentação eram os vegetais cozidos em forma de caldos. Aqui no Brasil, para garantir a produção dessas hortaliças, os portugueses criaram cinturões verdes, áreas de cultivo ao redor das cidades. Em Olinda, Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo, nos quais, além de hortas, também plantaram pomares, criavam galinhas e produziam mel. Adotaram a mandioca e cultivaram os temperos como coentro, cominho, hortelã, manjericão ou alfavaca. A salsa, cebola, o alho, poejo, couve, nabo, pepino, cenoura, alface, espinafre e também berinjela. A outra influência decisiva na agricultura e na alimentação brasileira veio com os africanos, que chegaram ao Brasil a partir de 1539, que mantinham seus roçadinhos ao redor da senzala, onde plantavam quiabo, vinagreira, inhame, erva doce, melancia, gergelim, açafrão, vários tipos de pimenta. Embora tenha surgido dessas três influências, o brasileiro não se distinguiu como um grande consumidor de hortaliças. Só a partir do começo do século XVII, as hortaliças, pouco a pouco, passaram à categoria de mistura, ou um complemento eventual, mas a preferência era pelas carnes de gado, carne de peixe, de caça, muito abundantes e baratas naquela época, e pelo feijão também. Houve um aumento do consumo de saladas pelos ricos, que tinham acesso à corte imperial, com a chegada do príncipe regente Dom João, em 1808, que trouxe o costume da França. Contudo, a camada mais pobre da população não tinha costume de comer as hortaliças. Somente consumindo alguns temperos, pequenas mudanças ocorreram no final do século. Com a chegada dos imigrantes italianos e alemães e nórdicos, é que não abriram mão de seus hábitos alimentares. Aqui no Brasil, aumentando o consumo de batata entre os alemães e de tomate entre os italianos, hortaliças, curiosamente, que eram originadas do sul da América do Norte. A contribuição mais significativa para a incorporação do hábito de consumo de hortaliças pelos brasileiros ocorreu com a chegada dos imigrantes japoneses. Isso se deu a partir de 1908. Depois de trabalharem nas grandes fazendas de café, instalaram-se em pequenas propriedades ao redor da cidade de São Paulo, formando o Cinturão Verde. Produziam em larga escala, com técnicas modernas, as culturas hortícolas já conhecidas no país e outras que eles mesmos trouxeram, como o caso, a couve chinesa, a couve rabano, o espinafre, o rabanete, o repolho, a mostarda, o broto de bambu, o broto de feijão. O aumento da urbanização provocou um aumento do preço das terras próximas às cidades, da demanda de alimentos, gerando a necessidade de aprimorar a produção dessas hortaliças. Com a melhoria da tecnologia utilizada e o aumento da produtividade, com isso, a olericultura saiu das proximidades das cidades, indo para os locais com melhores condições ecológicas, de solo, clima ou de maior conveniência econômica. Custo de utilização da terra e da água, assim a horta evoluiu para a olericultura empresarial, atendendo à demanda e exigência dos consumidores, tanto no aspecto da qualidade dos produtos, quanto ao sabor e riqueza em vitaminas e minerais. No entanto, é interessante notar que o nível de consumo das hortaliças relaciona-se com a renda pessoal, o grau de escolaridade e a cultura geral da população de um país. Na década de 1940, surgiu a Revolução Verde, onde, devido à demanda crescente de alimentos, o cultivo era feito com a utilização dos pacotes tecnológicos surgidos no pós-guerra mundial.
com as grandes sobras de material de guerra das indústrias químicas e mecânicas, que incluíram o uso da mecanização agrícola, de sementes híbridas selecionadas, adubos químicos e agrotóxicos. Para garantir o aumento da produtividade, estes pacotes tecnológicos chegaram a partir da década de 1960 no Brasil, com o apoio de políticas agrícolas de crédito rural, de centros e órgãos de pesquisa e extensão rural, como, por exemplo, a Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias, e a Emater, Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural, que foram criados para a adequação de novas variedades de produtos hortícolas, a nossa realidade de clima e solo, para auxiliar o produtor na utilização dos novos insumos, adubos químicos, herbicidas e fungicidas e inseticidas. Na década de 1970, foram implantadas as primeiras CEASAs, Centrais de Abastecimento SA, beneficiando a produção com a comercialização sendo racionalizada num único local. A década de 1980 é considerada importante para a olericultura brasileira, com o lançamento de cultivares de hortaliças adaptadas às mais diversas condições climáticas do território nacional. Graças à atividade da pesquisa oficial, foi nessa época também que a qualidade dos alimentos passa a ser considerada como um fator de segurança alimentar e nutricional. Já não basta produzir em quantidade suficiente para abastecer a população e viabilizar condições de acesso ao alimento, mas também promover e manter a saúde do homem. Com a chegada da década de 1990, aprofunda-se a crise ambiental no mundo, havendo um grande questionamento sobre a influência da sociedade capitalista na natureza e também sobre a sustentabilidade do modelo de exploração dos recursos naturais, até então utilizados. Na última década, acentuou-se a implantação do sistema de cultivo protegido em estufas, o que nós chamamos de hidroponia. 1996, na Conferência da Alimentação realizada em Roma, a FAO, Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, reconhece o fracasso da Revolução Verde e o surgimento de uma nova Revolução Verde ou alternativa. Além disso, movimentos internacionais que apontavam falhas na proposta química começaram a propor soluções para a melhor convivência com os recursos naturais, criando sistemas de produtos baseados em modelos que combatem a degradação do meio ambiente e o esgotamento dos recursos naturais, garantindo assim um alimento e saúde tanto para a atual quanto para as futuras gerações. Nas conferências das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, realizado em 1972 e 1982, e em 1992, esta última no Rio de Janeiro ficou conhecido como Eco 92 ou Rio 92, tornaram-se visíveis os danos causados pela agricultura convencional, onde o objetivo principal é o aumento da produção, mostrando que a agricultura era a fonte difusa de poluição do planeta, causando sobretudo pelo uso excessivo de inseticidas, como isso buscou-se uma agricultura menos dependente dos insumos químicos, onde que se quer conciliar as necessidades econômicas e sociais da população humana com a preservação da base natural do planeta, ou seja, o desenvolvimento sustentável. Os métodos alternativos de produção, onde se prioriza a interação entre o solo, planta, clima, pragas, começam a crescer, refletindo a mudança de atitude do ser humano em relação ao meio ambiente. Em maio de 1999, o Ministério da Agricultura e do Abastecimento, através da Instrução Normativa número 07, aprova as normas disciplinadoras da produção, tipificação, processamento, envase, distribuição
identificação e certificação de produtos orgânicos no país. Busca-se hoje, segundo os princípios da agroecologia, o restabelecimento de uma relação saudável entre a natureza e a sociedade, e a consolidação da segurança alimentar e nutricional sustentável, como opção para viabilizar a produção de alimentos de qualidade e fortalecer a agricultura familiar. A importância das hortaliças na alimentação humana. A importância de uma alimentação saudável, uma alimentação equilibrada, é fundamental para a saúde, substituindo uma prática que contribui para o bem-estar físico e mental e social dos indivíduos. A ciência da nutrição estuda os alimentos e suas relações com a saúde, o valor nutritivo dos alimentos, o metabolismo, o equilíbrio das dietas e os fatores que interferem na saúde, os quais podem ser sociais, psicológicos, culturais e econômicos. Nos últimos anos, a alimentação saudável tem sido alvo de destaque, visando a longevidade e a qualidade de vida. Prova disso são as matérias divulgadas pela mídia, muito embora nem sempre as informações sejam transmitidas com clareza e adotadas de comprovação científica. Assim sendo, é importante que o público esteja ciente dos riscos e benefícios ao transformar um certo alimento como parte da rotina da sua alimentação. E não apenas se deixar levar pelos apelos nutricionais que muitas vezes podem ser tendenciosos ou focados em apenas um aspecto de saúde. Então vamos estudar os grupos de alimentos. Através da ingestão de alimentos, o organismo recebe os nutrientes necessários para o seu funcionamento. Nutrientes são substâncias químicas com funções específicas. Organismos são eles proteínas, vitaminas e sais minerais, e carboidratos e lipídios. Podemos dividir os alimentos em 3 grandes grupos, conforme a quantidade de nutrientes que possuem, em maior quantidade e sua função. Esses 3 grupos são os construtores. Os construtores são os alimentos, fonte de proteínas e nutrientes importantes para a construção e manutenção dos tecidos, formação de enzimas, hormônios e anticorpos, entre outras funções. Onde esses construtores são encontrados? Nos produtos de origem animal, nas carnes, nos ovos, leite e derivados, e algumas leguminosas secas, como é o caso do feijão, lentilha e ervilha. Um outro grupo de alimentos são os reguladores. Que alimentos são esses? São alimentos fontes de vitaminas e minerais, nutrientes que regulam o funcionamento do organismo, colaborando no aproveitamento de todos os outros nutrientes. Os reguladores são os alimentos de origem vegetal. São as verduras, legumes, frutas, né? E aí nós passamos para o terceiro grupo de alimentos, que são os energéticos. Os energéticos são os alimentos, fontes de carboidratos e lipídios. São nutrientes que fornecem energia para o nosso corpo, energia para as nossas atividades, para as atividades do organismo. Depois temos as fontes de carboidratos, que são as fontes de carboidratos, que são os cereais, as massas, farinhas, açúcares, os feculentos, a batata e a mandioca. E por último, os lipídios, os óleos e as gorduras. Para que uma refeição esteja qualitativamente equilibrada, é necessário que contenha pelo menos um alimento de cada grupo. O hábito de consumir alimentos variados é bastante saudável para que se garanta o fornecimento de todos os nutrientes ao nosso organismo, uma vez que não existe alimento completo.
A apresentação do prato, com diferentes cores e textura, bem como sabores diversificados, contribui para a implantação de bons hábitos alimentares. Em termos de quantidade, as necessidades variam conforme o sexo, a faixa etária e a atividade física dos indivíduos. O valor nutricional das hortaliças. Como vimos, as hortaliças, juntamente com as frutas, fazem parte dos alimentos classificados como reguladores. Os benefícios que as verduras, legumes e frutas podem propiciar ao organismo estão cada vez mais comprovados por pesquisas científicas. Por esta razão, é muito importante que seu consumo seja motivado desde a primeira infância para que os bons hábitos alimentares se instalem e perpetuem através das gerações. A gente já sabia de algumas coisas. A gente já sabia que as fontes de vitaminas e minerais têm sua importância pela função reguladora de prevenção de doenças. Um exemplo, a vitamina A, importante para a visão e para a manutenção da pele e mucosas, encontra-se nas hortaliças e frutas sob a forma de caroteno, que é um organismo e é convertido em vitamina A. Quais são as fontes? Os vegetais e frutas alaranjados, como a cenoura, abóbora, manga, mamão, e as folhas verdes escuras, que é o agrião, almeirão, brócolis e couve. A vitamina C, importante para o organismo no combate às infecções e no processo de cicatrização. Facilita a absorção de ferro dos vegetais. Onde ele é encontrado? Onde a vitamina C é encontrada? Nas frutas cítricas, goiaba, mamão, acerola, kiwi. E entre as hortaliças, ela está presente no pimentão verde, espinafre, couve e brócolis. O que há de novo, então? Nos últimos anos, a ciência tem descoberto que alguns alimentos podem ajudar a prevenir várias doenças, porque contém, entre outras substâncias, os chamados grupos bioativos. Além das vitaminas e minerais, para evitar as doenças e carências, tem componentes ativos capazes de prevenir ou reduzir males que vão desde a prisão de ventre até certos tipos de câncer e o envelhecimento precoce. Estes alimentos estão sendo chamados de alimentos funcionais. Grande parte dos alimentos funcionais em estudo faz parte do grupo dos alimentos reguladores. Existe uma série de compostos bioativos que estão sendo pesquisados. Citaremos aqui alguns exemplos desses alimentos reguladores. É o licopeno, é o pigmento vermelho que dá a cor ao tomate e à melancia. Alguns estudos mostram que ele tem propriedade anticancerígena, atuando como antioxidantes. Aí temos também o beta-caroteno, que é o pigmento amarelo alaranjado da cenoura, abóbora e mamão, que protegem as células do cérebro contra os efeitos danosos dos radicais livres. Os glicosinolatos, compostos presentes em boa quantidade na couve-flor, na couve-manteiga, no repolho e no brócolis, ajudam o fígado a fazer uma desintoxicação, eliminando as substâncias cancerígenas das células. Além destas, lembramos que há várias outras substâncias funcionais em estudo, mas não existe alimento milagroso. O grande segredo está na variedade da alimentação, um alimento complementando o outro. Além desses compostos, nós temos também as fibras. As hortaliças também são importantes fontes de fibras, juntamente com as frutas, componentes dos alimentos vegetais. As fibras não podem ser digeridas pelas secreções gastrointestinais e por isso desempenham função de grande valor para o organismo. Dentre elas,
melhorar o trânsito intestinal, ajudar a eliminar as toxinas do corpo, promover o aumento da saciedade, proteger a flora bacteriana, auxiliar no controle de diabetes. É importante consumir líquidos para facilitar a ação das fibras. A boa alimentação, a nutrição, é uma condição essencial à saúde. Tem sua eficácia quando praticada regularmente através de mudança de hábitos alimentares e não apenas como uma dieta de modismo. Classificação das hortaliças. Como nós podemos classificar as nossas hortaliças? Então, nós vamos falar da classificação das hortaliças. Dentro dessa classificação, nós iremos trabalhar sobre hortaliças tuberosas, hortaliças herbáceas, hortaliças fruto e as 3 unidades taxonomônicas que nos interessam mais de perto, né? Que é a família botânica, sobre o gênero botânico e a espécie botânica. Dentro da classificação das hortaliças, nós temos que levar em consideração a grande quantidade de espécies envolvidas e as particularidades de cada cultura. Torna-se necessário uma metodologia capaz de evidenciar as semelhanças e as diferenças botânicas ou de ordem tecnológica entre essas culturas. Por isso, procura-se agrupá-las didaticamente. E nesse sentido, existem várias classificações baseadas nas características comuns de cada uma. Uma classificação muito antiga considera como critério para o agrupamento as partes utilizadas na alimentação humana e que tem um valor comercial. Atualmente, tal classificação vem sendo utilizada com pequenas modificações pelo Sistema Nacional de Centrais de Abastecimento. A classificação é a seguinte. As hortaliças, elas podem ser classificadas em hortaliças tuberosas, são aquelas cujas partes utilizáveis desenvolvem-se dentro do solo, compreendendo tubérculos, batatinha, cará, rizoma, inhame, bulbos, cebola e raízes tuberosas, como a cenoura, beterraba e batata doce, mandioca salsa. Outra classificação, hortaliças herbáceas, são aquelas cujas partes aproveitáveis situam-se acima do solo, sendo mais tenras, suculentas. É o caso do alface, a taioba, do repolho, do espinafre, os talos, né, e hastes, como o aspargo, funcho, a ipó, né, as flores e inflorescências, a couve-flor, brócolis e alcachofra. Hortaliças fruto utilizam-se do fruto verde ou maduro, todo ou em parte, como é o caso da melancia, do pimentão, do quiabo, da ervilha, do tomate, do jiló, berinjela, abóbora. Outra classificação mais simples, incorreta e pouco abrangente, também muito utilizada, é a que reúne todas as hortaliças em 2 grandes grupos. Os grupos das verduras e o grupo dos legumes. Os critérios para enquadrar as numerosas hortaliças cultivadas num ou no outro grupo seria a adequação, ou a tradicional embalagem, que é a caixa de tipo K, que chama caixa de querosene, pois este produto era trazido na época da Segunda Guerra nesse tipo de caixa, também conhecido como caixa do tipo de tomate. Assim, os legumes seriam aquelas hortaliças consideradas adaptadas a tal embalagem. As hortaliças tuberosas e as hortaliças frutos e todas as demais hortaliças herbáceas seriam simploriamente denominadas de verduras, mesmo que a cor verde ou não predomine. Esses termos também são utilizados frequentemente como sinônimos de hortaliças. Porém, o melhor critério para agrupar as culturas oleiráceas é considerarmos o parentesco botânico das plantas, como as vantagens de se basear em características muito estáveis. Assim, enquanto que os métodos culturais utilizados ou as partes aproveitáveis na alimentação
podem variar muito de uma região para outra, conforme posições econômicas ou por simples tradição regional, as características botânicas são invariáveis. Esse tipo de classificação baseia-se no parentesco e na semelhança entre elas, utilizando-se os órgãos vegetativos e reprodutivos. Para tanto, utilizamos 3 unidades taxonômicas que nos interessam mais de perto. O primeiro é a família botânica, que é a reunião dos gêneros botânicos e afins. O segundo é o gênero botânico, que é o agrupamento de espécies afins. E o terceiro, a espécie botânica, que é a unidade taxonômica básica, englobando indivíduos vegetais muito semelhantes entre si. Essas unidades são utilizadas desde os trabalhos pioneiros do célebre professor sueco Carl von Linné, em 1707 a 1775, adotando-se um sistema binário de nomenclatura em latim, aceito universalmente, que compreende o nome de gênero e epíteto específico para designar uma espécie botânica. Como exemplo, nós temos variedade botânica e variedade cultivada. No meio técnico atual, o antigo termo variedade, no sentido de variedade comercial, plantada pelos olericultores, não vem sendo mais utilizado. Tem sido substituído pelo termo cultivar, do inglês cultivar variety, estabelecendo-se que sua abreviatura é o CV. Define-se cultivar como um grupo de plantas cultivadas muito semelhantes entre si, que se distingue por quaisquer características, como morfológicas, fisiológicas, químicas, citológicas, como é o caso do rabanete, que pode ser comprido ou redondo, uma face que suporta o calor sem florescer, os diversos tipos de tomates existentes. Tais características são mantidas inalteráveis durante a propagação da cultivar, por via sexual, ou seja, ela vegetativa. A variedade botânica, ou varietas em latim, não deve ser confundida com cultivar. O termo varietas, ou abreviando-se var, é uma unidade taxonômica utilizado logo após o nome da espécie botânica, para designar uma população de planta, dentro de uma mesma espécie com uma mesma aparência, marcadamente diferente daquelas. Um bom exemplo é o da espécie botânica Brassica oleracea, originária da couve selvagem mediterrânea, que abrange algumas varietas. Muito importante, pois são muito conhecidas entre nós. Brassica oleracea, variedade captata, que é o caso do repolho, a variedade que forma cabeça. Brassica oleracea, variedade acéfala, couve-manteiga, que não forma cabeça. Brassica oleracea, variedade trunculta. Né? Brassica oleracea, variedade botrytis, que é a couve-flor. E a Brassica oleracea, variedade itálica, que é o brócolis. Com isso, podemos definir bem uma determinada hortaliça, exemplificando novamente o nome completo do ponto de vista científico, técnico ou comercial, de uma couve-flor brasileira criada para as condições de verão, quente, as regiões atuais, nossa, aqui muito cultivada no centro-sul, é a Brassica oleracea, variedade botrytis, de Piracicaba. Então aqui, na tabela, nós podemos acompanhar, né, as famílias botânicas, né, e as cultivares, né, que são representativas pela a forma botânica. No caso, as solanáceas. A família das solanáceas, nós temos as batatas, berinjela, jiló, pimenta, pimentão, tomate, né? As brássicas, nós temos a couve, couve de Bruxelas, couve chinesa, couve-flor, couve-manteiga, né? Aqui nós temos as cucurbitáceas, que é o melão, melancia, abóbora, moranga, abobrinha.
e por aí vai. Então essa é a nossa classificação atual. A influência do clima na produção das hortaliças. Os fatores climáticos influenciam de maneira decisiva na produção vegetal. E as olerícolas não poderiam se furtar disso. A influência de alguns fatores climáticos na produção de olerícolas podem e influenciam diretamente na produção. Do fator climático, elemento climático de maior influência originalmente que as hortaliças existem, que são as melhores adaptadas a clima quente, ameno ou frio, embora essas exigências tenham sido atenuadas com o trabalho de melhoramento vegetal, que desenvolve todos os anos espécies aptas às diversas condições climáticas, porém é o fato que as cucurbitáceas, por exemplo, são melhores adaptadas às temperaturas mais altas. Assim como o tomate, a batata desenvolve-se melhor em um clima mais ameno, o repolho, a couve-flor, por exemplo, preferem climas mais frios, de termoperiodicidade e termo que se aplicam à variação de temperaturas, seja ela diária, de dia, de noite ou estacional, entre estações do ano. Esta variação influencia sobremaneira no desenvolvimento da planta. A mudança da fase vegetativa para a reprodutiva, por exemplo, em muitas hortaliças, é estimulada pela variação da temperatura. Por exemplo, a cenoura e o alface. A termoperiodicidade diária, que refere-se à diferença de temperatura do dia e da noite, exerce grande influência em olerícolas como as solanáceas, a batata e o tomate, em beterraba e no morango. A condição ideal para se produzir batata inclui uma variação entre 6 a 10 graus do dia para a noite. Já a termoperiodicidade estacional afeta diretamente as fases fenológicas, relação dos processos biológicos periódicos com o clima da planta. É fácil perceber que o verão e o inverno, por exemplo, influenciam sobremaneira o desenvolvimento da planta. Ainda com relação a este tipo de termoperiodicidade, podemos introduzir alguns conceitos que serão importantes. Por exemplo, a planta anual refere-se à planta que não precisa de temperaturas baixas para passar da fase vegetativa para a fase reprodutiva. Não se relaciona com o ciclo de duração de um ano. Planta bienal são aquelas que exigem frio para passarem da fase vegetativa para a fase reprodutiva. Ou seja, ela precisa de 2 períodos de tempo com a variação de temperatura e não 2 anos para completar seu ciclo em tempo e fase reprodutiva da planta. É quando ela passa a emitir flores que se transformarão em frutos e depois sementes. O comprimento do dia. O termo usado para quantificar o comprimento do dia é o fotoperíodo, que em síntese é o período de luz do dia ao longo do ano. Os dias ficam mais longos na primavera e verão eles são mais curtos no outono e inverno. Essa variação é importante, principalmente para a formação de flores e bulbos. Exemplo de influência de fotoperíodo são os dias longos. Estimula a bulbificação da cebola e do alho. Ambos são bulbos. São plantas de dias curtos. Dias curtos estimulam o florescimento da maior parte dos morangueiros e também a tuberização da batata, que é um tubérculo. Um outro fator que influencia diretamente na produção de hortaliças é a umidade existente em determinada região. A umidade existe uma definição para olericultura, que é mais ou menos a seguinte: é a arte de vender água acondicionada em hortaliças. Isso demonstra bem a importância da água para as olerícolas. Para a grande maioria delas, cerca de 75 a 90% do seu peso total compõe-se de água. Sem mais delongas, para o cultivo de hortaliças, o uso da irrigação é fundamental. Exemplos de influência de fotoperíodo, dias longos, estimula a bulbificação da cebola e alho.
ambos são bulbos. Dias curtos estimulam o florescimento da maior parte dos morangueiros e também a tuberização da batata, que é um tubérculo. A umidade existe uma definição essencial para a olericultura, que é mais ou menos a seguinte: é a arte de vender água acondicionada em hortaliças. Isso demonstra bem a importância da água para as olerícolas. Para a grande maioria delas, cerca de 75% a 90% do seu peso total compõe-se de água. Então, nós podemos entender, sem mais delongas, para o cultivo de hortaliças, o uso da irrigação é fundamental. E como nós podemos planejar a nossa horta? A horta é o local onde serão cultivadas as hortaliças, as plantas popularmente conhecidas como verduras e legumes. Seu tamanho dependerá da disponibilidade, da área, do objetivo da sua produção, do número de pessoas que estão envolvidas ali, da disponibilidade de tempo de cada pessoa, dos recursos existentes e da sua finalidade, né? Para que vai ser feita a sua horta. Para dimensionarmos uma horta, a gente deve considerar uma área de aproximadamente 10 metros quadrados por pessoa. Então, uma horta para alto consumo, as hortaliças exigem tratos culturais intensivos e diários. Uma pessoa trabalhando em torno de 2 a 3 horas por dia, ela pode manter uma horta de 150 a 200 metros quadrados em função da finalidade e da produção. Temos diferentes tipos de horta. As hortaliças exigem tratos culturais intensivos e diários. Uma pessoa trabalhando em torno de 2 a 3 horas por dia pode manter uma horta de 150 a 200 metros quadrados, em função da finalidade da produção. Temos diferentes tipos de horta. A horta doméstica para abastecimento de uma família, a horta comunitária, várias pessoas ou famílias envolvidas, dividindo o trabalho, as despesas e os produtos. Então, como vamos planejar a nossa horta? Então, no planejamento, nós devemos saber responder as seguintes perguntas: o que é plantar? Quanto plantar? Quando plantar? E onde plantar? Assim, na produção de hortaliças, é necessário definir o seu objetivo. Que tipo de horta que vai ser feita, qual a quantidade, o padrão de qualidade que você quer atingir. A horta, realizada de acordo com os princípios da agricultura orgânica, deve ser baseada em um conjunto de procedimentos e técnicas que têm por objetivo propiciar um ambiente equilibrado para as plantas e garantir a segurança ambiental, ocupacional das pessoas envolvidas com a horta. E alimentar. Os adubos químicos solúveis e os agrotóxicos ou defensivos agrícolas são proibidos, devendo-se utilizar fontes orgânicas na adubação e métodos alternativos, ambientalmente seguros, no controle de pragas e doenças para hortaliças. No planejamento de sua horta a ser implantada, o espaço disponível deve ser dividido de forma a contemplar área para a sementeira, que é o local onde será produzidas as mudas, em torno de 1% mais ou menos da área você vai separar para produzir suas mudas. E a área para guardar as ferramentas e insumos. A área para compostagem é imprescindível na agricultura orgânica. O armazenamento do composto e a área para os canteiros de produção, a área deve ser cercada, impedindo principalmente o acesso de animais indesejáveis. Em hortas comerciais, as mudas são normalmente produzidas em estufas ou bandejas de isopor, elementos necessários para a produção de hortaliça. O meio onde a planta vai se desenvolver, o solo, o substrato,
são preparados no local ou podem ser comprados. Sementes ou outros materiais de propagação das espécies de interesse, mudas, estacas, rebentos, bulbos, tubérculos, estolhões, a gente tem que ter também água de boa qualidade para não contaminar as hortaliças e o solo. O local onde a gente vai escolher para fazer o plantio, o sol, tem que ter bastante luz solar para se desenvolver e produzir os carboidratos, as glicoses e os amidos através da fotossíntese. O ar, a planta inteira respira, inclusive as raízes. Então, tem que ser um solo bastante arejado. Nutrientes, se o solo for pobre em nutrientes, nós temos que complementar por meio de adubos. E a mão de obra. A mão de obra é essencial. A horta é uma atividade intensiva, exigente em mão de obra. Os tratos, serviços diários devem ser divididos entre os participantes. E o sucesso da nossa horta comunitária está diretamente relacionado ao envolvimento e o comprometimento das pessoas que participam de sua execução. Aí nós falamos também das ferramentas necessárias. Nós vamos precisar de enxada, enxadão, sacho, rastelo, pulverizador, carrinho de mão, regador e mangueiras de borracha, conjunto de ferramentas de jardim com colheres, de transplantes e rastelinhos, pás, curvas e retas, forcados, gadanho. Em hortas comerciais, utilizam máquinas e implementos agrícolas, como arado e agrade, escarificador, enxada rotativa. Nas diferentes operações, nós poderemos também precisar de insumos como calcário, caldas e preparados e biofertilizante. Etapas de implantação da horta. Então, para a gente implantar a nossa área, a gente tem que definir primeiro a escolha do local. Onde que vai ser o local? Em áreas urbanas, a escolha do local muitas vezes fica um pouco limitada, em função da disponibilidade do terreno. Normalmente são áreas pequenas com muitas interferências, mas devem-se, na medida do possível, dar preferência aos locais com as seguintes características: a proximidade de água de boa qualidade em abundância, então tem que ser um lugar próximo à água. A proximidade das casas, das famílias ou as pessoas e os participantes da horta, para facilitar os trabalhos e a manutenção da horta e também para evitar furtos. A área exposta ao sol o dia todo, no mínimo de 4 a 8 horas de sol, de luz diária. Então as hortaliças exigem muito sol. Distante de árvores para evitar o sombreamento e a competição por nutrientes do solo. Os terrenos não podem ser sujeitos a alagamentos ou encharcamentos ligeiramente inclinados para facilitar o escoamento e o excesso de água. Áreas de solo de consistência média, areno-argilosa, para facilitar a aeração das raízes das plantas. Se possível, evitar os solos muito argilosos ou arenosos. A partir de que nós definimos o local, aí nós vamos para a escolha das espécies. Essa etapa é muito importante, pois as espécies de hortaliça, elas possuem diferentes exigências climáticas, especialmente com relação à temperatura, à luz e umidade. A escolha de culturas e cultivares adaptados às condições locais e às épocas de plantio é prática fundamental na agricultura orgânica. A temperatura é o fator que mais influencia, exerce sobre a produção de hortaliças. Afeta o desenvolvimento vegetativo, o florescimento, afeta a frutificação, a formação das partes tuberosas ou bulbosas e a produção de semente. Algumas espécies se desenvolvem melhor em períodos mais quentes, na primavera e no verão. Outras nos períodos mais amenos e frios, outono e inverno. E outras possuem cultivares adaptados ao ano todo. Como exemplo, nós temos alface de verão, alface de inverno,
cenoura de verão, cenoura de inverno. De um modo geral, as hortaliças encontram melhores condições de desenvolvimento e produção quando o clima é ameno, com chuvas leves e pouco frequentes. As temperaturas elevadas favorecem o florescimento e aceleram também a maturação. As baixas temperaturas retardam o crescimento e a frutificação e a maturação, podendo também induzir o florescimento indesejável. Sem generalizar, podemos agrupá-las da seguinte forma: hortaliças de folhas, raízes e bulbos, temperaturas mais amenas, que variam de 15 a 23 graus. Aí nós temos alface, couve, almeirão, chicória, rúcula, espinafre, cenoura, beterraba, rabanete, mandioquinha, salsa, alho e cebola. Hortaliças e frutos, condimentos. Hortaliças de frutos e condimentos são as temperaturas mais elevadas que favorecem sua produção. Variam de 18 a 30 graus Celsius. Um exemplo são as abóboras, morango, berinjela, jiló, chuchu, melancia, melão, pimentão, quiabo, coentro. Portanto, as diferentes exigências das espécies em temperatura é que vão definir as épocas adequadas de plantio. A luz solar é um dos fatores climáticos mais importantes para a vida vegetal, pois é aquele que promove o processo da fotossíntese. O aumento da intensidade luminosa provoca o aumento da atividade fotossintética da planta e, consequentemente, o aumento da produção de hidratos de carbono, elevando o teor de matéria seca dos vegetais. A deficiência luminosa provoca um maior alongamento celular, o resultado do estiolame ou estiolamento dos vegetais. Instalação e preparo da horta. Podemos classificar as hortas como comerciais, voltada especificamente à produção de olerícolas para a venda doméstica, para o consumo da própria família. Escolares, para fins educativos e comunitárias de uso coletivo. No preparo da área, devemos atentar para algumas características. Por exemplo, a limpeza da área escolhida para a horta, a capinação, as práticas culturais como a amontoa do mato em ponto do terreno para a decomposição e posterior incorporação do solo, a queimada, que é uma prática proibida no manejo orgânico, exceto para a eliminação de plantas contaminadas por vírus e outras doenças, retirada de entulho, tocos e raízes de árvores. Locais de fácil encharcamento, nós devemos drenar bem a área, revolver o solo a uma profundidade de 20 a 25 centímetros aproximadamente, quebrando os torrões de terra, nivelando-se o terreno em áreas pequenas. Usam-se o enxadão, a enxada nessa operação. Em áreas grandes, o arado e grade tracionados por trator ou por animais, usam equipamentos que impeçam o máximo de reversão das camadas de solo e a desagregação de sua estrutura. Nessa operação, pode-se aproveitar para incorporar corretivos ou adubos orgânicos, como esterco de animais curtidos, compostos orgânicos. A construção dos canteiros para sementeiras de semeadura direta para o transplante de mudas devem ter as seguintes dimensões: largura de 0,8 metros e 1,2 metros de comprimento e altura de 20 a 25 centímetros. É um comprimento variável de acordo com a dimensão do terreno, normalmente não superior a 10 metros, em hortas para autoconsumo. Para algumas hortaliças, não há necessidade de canteiros, bastando revolver e destorrar a terra e em seguida abrir a covas, adubar e plantar. Um exemplo, abóbora, quiabo, berinjela, jiló, couve, tudo pode fazer o plantio direto. Distância entre os canteiros aquela distância que permite a circulação dentro da área, de 30 a 40 centímetros. Os caminhos, bem como as entrelinhas das plantas, devem ser mantidos e protegidos com uma cobertura morta, para o controle do mato, manutenção da umidade e do equilíbrio térmico do solo. Nos terrenos com declives,
Os canteiros devem ser dispostos de maneira que cortem as águas, ou seja, devem acompanhar as curvas de nível do terreno para diminuir perdas do solo por erosão. Nos terrenos planos, dispostos no sentido norte-sul, para aproveitar bastante o sol, né? Devem apresentar terra solta, sem torrões, pedras, raízes grandes e superfície plana, né? Devem ser eliminados esses torrões aí. A correção do solo, se for necessário, né, é fazer uma calagem, adubação orgânica, aplicação de calcário para a correção da acidez, dos adubos e dos compostos orgânicos para a correção de deficiências minerais e a melhoria da bioestrutura do solo. A calagem deve ser feita antecipadamente ao plantio, podendo se aplicar no sistema orgânico no máximo 2 toneladas por hectare ano, o que equivale a 200 gramas por metro quadrado. Com a melhoria do solo pelas adubações orgânicas, frequentemente incorporação de restos vegetais, a calagem pode ser suspensa. O preparo do solo é uma das operações mais importantes para o sucesso do cultivo de hortaliças orgânicas, pois a manutenção de um solo sadio, vivo e equilibrado é que garantirá o desenvolvimento de plantas saudáveis, capazes de suportar as adversidades dos fatores climáticos desfavoráveis e principalmente os ataques de pragas e doenças. Para pequenas hortas, e não somente neste caso de pequenas hortas sem fins comerciais, passamos uma recomendação genérica de adubação de plantio, que é a seguinte: por metro quadrado, você vai pegar de 15 a 20 litros de esterco de curral, né, o equivalente a um balde de 20 litros de esterco, ou e 150 a 200 gramas de superfosfato simples e de 20 a 50 gramas de cloreto de potássio. Essa adubação química ela pode ser substituída, né, por 200 a 300 gramas do formulado NPK 4148. Bom, alunos, eu gostaria de agradecer a vocês, a presença de vocês nessa aula. Para mim foi muito importante esse primeiro contato. Gostaria de deixar claro que as dúvidas serão respondidas no nosso fórum. Então, a dúvida que vocês tiverem, não fiquem com essas dúvidas, vocês vão lá no fórum, poste as dúvidas lá no fórum Tira Dúvidas e, na medida do possível, eu vou estar lá, né, para tirar as dúvidas de vocês, né? Mais uma vez, meu muito obrigado e até a nossa próxima aula.